estar aqui. Ano passado não teve esse evento, eu senti muita vontade de reclamar e Deus ajudou e estamos aqui. O som eu acho que não está muito bom aí atrás, tá? Ok, mas é o que temos, é um ambiente aberto. Cheguei hoje do Guarujá para dar esse evento para vocês. Vou ser muito simples e muito rápida. Nós vamos começar degustando, né? Então assim, vocês vão aprender a fazer algo que vocês já experimentaram, né? Então vou inverter um pouco a história. Então a minha oficina é uma oficina de queijo vivo. Queijo vivo por quê? Porque eu trabalho com alimentação crua e viva. Esse é o conceito com o qual eu desenvolvo todos os meus trabalhos, palestras, livros, oficinas, enfim. É uma decisão de qualidade de vida que eu sempre tive e que cada vez fica mais forte dentro de mim. E eu tenho certeza que não é uma coisa pessoal, porque cada vez tem mais gente seguindo, né, chegando. Só o Doce Limão, que é um site que eu administro, ele tem 10 mil visitas por dia. E eu estou falando de brócoli, estou falando de abobrinha. E 10 mil pessoas por dia, algum mistério tem aí. Não sou Brad Pitt, não sou Angelina Jolie. Tem alguma coisa nessa história. E eu acho que é essa busca que as pessoas estão fazendo por mais qualidade de vida, por um combustível que dê condição dela viver a vida como se fosse uma pilha Duracell, sabe? Pá! Muita energia para fazer aquilo que sonha, que te dá significância, que faz tua vida ter sentido. Então, o meu próximo bebê, o meu próximo filhote, eu já tenho 7 filhotes, eu trouxe alguns, depois quem quiser, são poucos, eu vou estar autografando, mas o meu próximo filhote vai ter como tema, conteúdo, laticínios vivos. E hoje, nesse momento, eu estou dando a primeira oficina, o primeiro evento oficial, onde essa manifestação já está acontecendo. Dentro desse espaço da SBV, dentro desse espaço anual da Naturaltec. Então é muita alegria para mim estar realizando, ter sido convidada, estar realizando e ter tanta gente assim presente. Obrigada. Laticínio vivo, o que que é? São leites e todos os derivados de leite, só que partindo de sementes germinadas. Ou seja, são laticínios de origem vegetal, porém vivos porque as sementes estão acordadas, estão germinadas. É diferente de eu pegar uma aveia em flocos, que é um alimento que foi assado, que foi laminado na temperatura, e fazer um leite. Então, o bacana da alimentação viva é que toda a informação original daquele alimento ainda está presente nele, ainda está armazenada nele. Principalmente se eu parto de uma semente que eu hidrato e depois germino. Então, essa semente, ela está viva. No momento que eu interrompo o processo dela, ela estava ainda germinando e apontando o narizinho crescendo. Então, eu vou ensinar para vocês hoje um queijo vivo que vocês vão degustar numa versão salgada. Esses queijos, como todo laticínio, eu posso usar em diferentes situações, em diferentes receitas, com diferentes temperos, ingredientes e tudo mais. Todo mundo que está preenchendo aí o formulário vai receber por e-mail a página do site do Doce Limão, onde está a receita desse queijo com fotos e com variações das receitas, né? Então, eu gostaria que as minhas assistentes passassem as bandejas para todo mundo ir degustando. O queijo que eu vou fazer hoje, ele é uma mistura de amendoim cavalo ou amendoim rosa. Tá na época, porque junho, julho, festas juninas, então o amendoim está exuberante, está bem ofertado, está bem fresco. Então eu uso o amendoim rosa ou cavalo, cada região do Brasil tem um nome, mas ele é um amendoim grande, cuja pelinha dele é rosada. E esse amendoim é ótimo para germinar, porque ele tem pouca contaminação com aflatoxina
e ele solta a pele muito fácil na hora de eu tirar a pele para fazer o queijo. Todos os queijos a gente tira a pele da semente, porque ela não é proteica, ela é fibrosa. Então, principalmente para crianças e para a terceira idade, ela não vai ser muito digesta. E para quem está no meio também não, mas administra melhor. Então, eu tiro a pele do amendoim. Então, esse queijo que vocês estão degustando, ou vão degustar, ele foi feito com amendoim cavalo germinado. Eu pensei que ia ter um espelho aqui, mas não tem. E grão de bico. Tá? Grão de bico todo mundo conhece, é uma leguminosa. O amendoim é uma fruta oleaginosa e o grão de bico é um tipo de feijão, ok? Então as pessoas pensam que não dá para comer feijão cru. Na alimentação viva, nós consumimos algumas leguminosas cruas, mas eu particularmente, Conceição Trucon, adoro a leguminosa fermentada, porque a fermentação é uma técnica de cozimento. A fermentação, o sal, o limão, as mãos, a prensagem com as mãos, a mornagem, né, a evaporação no sol, tudo isso são técnicas de cozimento, sem necessariamente botar no fogão e evaporar toda a informação que está no alimento. Então aqui eu estou fazendo essa mistura de 50% amendoim, 50% de grão de bico, que eu deixei de molho à noite, e no outro dia de manhã, ainda dentro d'água, eu tirei a pele, e aí quando eu terminei de tirar a pele dos dois, eu bati no liquidificador, conforme eu vou fazer daqui a pouco, para vocês verem. Mas antes de bater, eu vou mostrar o que eu usei para fermentar. Então assim, tem pessoas que ensinam a fazer leite e tudo bem, né? Pega a semente germinada, faz o leite. Aí, aquilo que fica em cima do coador, que é um voal, fica uma pastinha, as pessoas dizem que o que está em cima é um queijo. Não é verdade. É uma pastinha, não é um queijo. Porque queijo, por definição, é uma proteína fermentada. É uma proteína que foi denaturada pela fermentação. Esqueci de me apresentar. Eu sou Conceição Trucon e sou química de formação. Cientista formada na UFRJ, lá no Rio de Janeiro, em 77. Então eu estou falando isso porque às vezes eu vou falar um pouquinho de química. Mas a nossa vida é química, né? Tomar banho é química, lavar louça é química, dirigir é química, tudo é química. E às vezes é neuroquímica ou eletroquímica, mas é tudo química. Então vocês não podem abandonar a química, ela é vocês são ela, acontecendo. Então às vezes eu vou falar, mas é importante porque para lembrar que vocês precisam dela para viver e funcionar com precisão, com assertividade, né, com eficiência, com lucidez, com coerência. Isso é uma coisa que eu acho muito bacana das pessoas que visitam o Doce Limão. Elas sempre têm uma palavra para elogiar o Doce Limão. É a coerência. Então, para você ser coerente, você tem que estar presente, você tem que estar lúcido, você tem que estar vitalizado. E isso a alimentação viva te oferta, ok? Então, eu vou fermentar o queijo. Eu não vou simplesmente fazer um leite e o que ficar mais residual no coador eu dizer que é queijo. Tudo bem, é gostoso, é uma pastinha, mas não é um queijo. O que nós vamos aprender aqui hoje é um queijo, que eu vou usar 2 sementes, uma mistura, mas vocês podem usar outras sementes, só uma semente sozinha, ou a mistura como aqui, diferentes proporções. O meu convite é que vocês façam as suas experiências, né? Eu sei que aqui a maioria de vocês são de São Paulo, do estado de São Paulo. Mas quem mora fora de São Paulo, por exemplo, o Ivan, né, o anjo, que está ali conversando com a namorada, ele é de Alto Paraíso, né, Ivan? O Ivan é de Alto Paraíso, e lá em Alto Paraíso tem muitas sementes do cerrado, como, por exemplo, baru. Então, gente, fazer queijo de baru é a coisa mais deliciosa do mundo, é um orgasmo. Eu cheguei em Alto Paraíso, fui na feirinha dos orgânicos e o balanço estava vendendo tapioca com flores, com rosas,
cujo recheio era um queijo de baru, germinado. Vocês não têm noção, eu tive que sentar, rezar Pai Nosso, Ave Maria, de alegria, felicidade, de poder experimentar aquilo, né? Uma tapioca fininha, temperada com pétalas de rosa, orgânica, e recheada com queijo de baru e brotos que o filho do balanço faz, né? Então, é importante saber que na alimentação viva, tudo é vivo, inclusive a receita, ok? Você que é o piloto é que vai dar a vitalidade da sua receita, porque você está vivo, está observando o que está ofertado, o que está barato, o que está fresco, e aí em cima disso você vai usar esse conceito que eu vou ensinar agora. Então, para eu transformar essa semente aqui num queijo, eu tenho que fermentar. E para fermentar, eu posso usar vários tipos de agente de fermentação. Um deles é o Biorrit, que todo mundo que já fez uma coalhadinha já ouviu falar. É um pozinho que vem em sachê, que você compra. Eu gosto do selvagem, adoro o selvagem. Aquela coisa que eu não dependo de uma loja para me vender um sachê que foi fabricado numa fábrica XYZ. Eu adoro essa coisa de, já ir pegando, já ir fazendo. Porque com a vida louca que a gente leva, se eu for esperar o dia que eu vou passar numa loja, que eu vou lembrar de comprar Biorrit, e que nessa loja vai ter Biorrit, etc e tal, cara, já cansei, né? Eu gosto, vida viva. Então, isso aqui, gente, é um Rejuvelac. Quem aqui já ouviu falar em Rejuvelac? O nome é sugestivo, vá. Você tá aqui? Outra pessoa do Cerrado! Eita, gente boa! Linda! Olha só, o Rejuvelac nada mais é que um caldo enzimático e rico em micro-organismos que a gente chama probióticos. Como que esses bichinhos nasceram aqui, surgiram aqui? Aqui embaixo eu tenho cevada. Poderia ser trigo, poderia ser centeio, poderia ser alpiste, poderia ser pães, milho de pipoca, qualquer cereal. Mas a cevada ou aveia, né, tudo integral. Então aqui embaixo eu tenho uma fonte de alimento para o meu bichinho. E a mesma fonte já tem o bichinho. Porque nós todos, os alimentos, todos os reinos, já tem dentro de si toda uma floresta de micro-organismos do bem e os oportunistas. Basta você dar chance que eles oportunizam com a doença. Então, dentro da cevada, do trigo, do pães, de qualquer cereal que eu usar, tem uma floresta de uma microbiota que está lá, esperando uma oportunidade para ser útil ou para putrefar. A vida é assim, aqui na Terra, na mesma rua que tem uma igreja, tem um baby beef, né? Né? Então, no mesmo lugar que tem uma escola Waldorf, tem uma escola que ensina coisas tudo erradas, né? Inclusive alimentação. Então, aqui na Terra, você tem que fazer escolhas. Você tem que estar alerta, vivo, presente, não procrastinar, não adiar, dia, azar, tô com preguiça, amanhã. Não! Presente para você poder fazer escolhas conscientes, lúcidas, coerentes, éticas, morais, assertivas, né? Então aqui eu escolhi fazer esse fermentado. Eu coloquei, aqui eu trouxe um frasco pequeno, porque eu vim do Guarujá, então não dá para transportar muita coisa, mas teoricamente imagina aqui um frasco de 1 litro, aqui no fundo a semente e em cima o líquido que eu coloquei, que no início era uma água destilada, uma água filtrada, e aí eu deixei 24 horas e o bichinho que estava aqui na semente foi com o meio aquoso, com a oportunidade que eu ofereci, temperatura fora da geladeira, temperatura ambiente, ele foi comendo o amido do cereal, foi crescendo, se multiplicando, até gerar esse caldo que se chama Rejuvelac. É um caldo enzimático e probiótico que vocês, acessando a receita do queijo, vocês vão acessar o link, que é um vídeo ensinando como fazer o Rejuvelac.
É muito simples, mas tudo que é simples tem segredinhos. Simples, mas que são o segredo para dar certo, para você, né, conseguir fazer isso com mais segurança e com mais sucesso. Então, o que eu vou usar para fermentar o meu queijo vai ser esse líquido. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar no liquidificador. Vocês já degustaram? O que vocês acharam? Bom? Ok, acho que vai ter outra rodada. Então, aqui eu já coloquei, já misturei metade grão de bico germinado e sem pele, metade amendoim cavalo rosa germinado e sem pele. Vou colocar aqui no meu liquidificador. Já lavei, drenei, tá prontinho, limpinho, prontinho para ser triturado para virar uma pasta. E eu vou bater com o mínimo possível desse líquido, que é a semente da fermentação. Mínimo, por quê? Porque depois que estiver pronto, eu vou passar para um aparato, por uma peça, que a gente chama de panela furada, que é essa aqui. E isso aqui é uma bola de queijo. Então, eu terminando de bater, eu vou passar para a minha panela furada e vou deixar ela aqui, num lugar, na minha queijaria, num lugar pendurado, quietinha, fermentando, de 8 até 24 horas. E eu ponho um pouco líquido, porque se eu puser muito líquido, vai drenar tudo. Eu ponho um pouquinho, vai drenar. O que drenar vai virar um iogurte delicioso, mas o que ficar aqui vai virar o meu queijo. Esse aqui tá pronto, eu vou temperar para vocês na frente de vocês. Vocês comeram, estão degustando um queijo que já veio temperado. Aliás, é legal temperar uma meia hora, 1 hora antes de servir, porque o queijo vai pegar os temperinhos. Se for doce, é a canela, é a raspinha de limão, é um cravinho, né? O que você quiser colocar na sua versão doce. E se for salgada, idem. Eu botei uma pimentinha, botei um sal super integral e coloquei limão, né? Então esse aqui já está fermentado, só falta temperar. Eu vou temperar na frente de vocês. Mas isso aqui é uma bolinha de queijo, é meia bola, né? E aqui eu vou bater. Fiquem tranquilos, porque lá onde vocês vão acessar a receita do queijo, tem a tabelinha de germinação. Então, não basta eu botar grão de bico e amendoim. Se você quiser fazer um queijo de amêndoa ou um queijo de baru, né, tem que estar lá qual é a condição para fazer o germinado daquela semente. Então, vocês vão acessar. Quem não é internauta, no livro de Bem com a Natureza que eu trouxe, tem a tabela amigável também, ok? Então, eu vou usar para bater, como eu ponho pouca água, eu vou usar um biosocador. Ou seja, para ajudar a hélice a entrar em contato e triturar bem a minha pastinha. Ela tem que ficar assim, ó, uma pastinha mesmo, como vocês estão comendo. Então, eu vou usar aqui um biosocador, que é um alho poró, né? Se eu for fazer uma receita doce, eu uso uma cenoura, né? Ou uma batatinha doce, ou um funcho, né? Uma erva doce. Mas se eu for fazer uma versão salgada, como é o caso, eu posso usar uma abobrinha, eu posso usar uma abóbora, posso usar uma cenoura também. E eu vou usar então o alho poró, ok? De colocar mais Rejuvelac. Eu tenho que pôr, porque ele vai ser a semente da fermentação. Mas se eu puser demais, ele vai entrar e sair pela drenagem. Então, percebam que é uma coisa importante, mas tem a medida certa. É bem estilo a vida da gente, né? A medida certa. Então, o biosocador é importante para você conseguir. Agora, um segredinho, gente.
tem que cobrir bem a hélice do liquidificador. Senão você vai ter que usar óculos de segurança e cobrir o teto, porque vai espirrar para tudo quanto é lado. Então ter pelo menos a hélice, uns 2, 3 dedos acima da hélice, para você poder fazer isso que eu fiz, sem ficar espirrando. Então eu vou deixar aqui um pouquinho, enquanto eu tempero esse aqui. Deixa eu ver. Cadê minha assistente? Então isso aqui, gente, é uma panela furada 1. Eu sei que vocês não estão vendo muito bem, talvez, mas isso aqui é um tecido de voal. Quem já teve aquelas cortinas fininhas em casa sabe o que eu estou falando. Então isso aqui é um voal com uma gramatura especial que a gente usa para fazer leites, queijos, iogurtes, todos os laticínios vivos a gente usa essa panela, e também os sucos verdes, que os sucos verdes é um leite verde, que é o leite da mãe natureza. Não sei se alguém aqui já leu O Bezerro Escritor, do Igor Colares, né, lá de Recife. O Igor escreveu um livro se colocando no lugar de um bezerro recém-nascido. E esse bezerro, ele é bem poético, né? Ele é um escritor na forma poética. Mas ele vai pela poesia falando todas as coisas que ele está sofrendo na pele, né? Não poder ficar com a mãe, não poder amamentar tudo que ele quer, que ele precisa, tá. Então tem uma hora lá do livro, porque o Igor, ele é uma pessoa que trabalha com mídia visual, então o livro parece até uns quadros do Bruegel, sabe? Muito lindo o livro, além de lúdico. Então tem uma página do livro que é só uma imagem do bezerro em pé, com o olho assim bem protuberante, dizendo assim: vai tomar o leite da sua mãe. Ele está enraivecido, mas é uma raiva boa, porque ele está botando para fora toda a dor que ele está sentindo de ser roubado o leite dele, né? E ele está falando: vai tomar o leite da sua mãe. Agora eu quero que todos vocês juntos me respondam: qual é a nossa mãe? A natureza! Então, o leite da mãe terra, da mãe natureza, ele é verde. Então, o suco verde é um leite, é uma vitamina que vem da mãe natureza. E a gente ordenha esse leite também nesse tipo de coador. Então, depois que eu bato o meu preparo do queijo, aqui eu não pus nada, gente. Eu só pus as sementes germinadas e o rejuvelac, correto? Eu uso um pincel, porque o liquidificador lá embaixo ele é muito estreito e você não consegue com a espátula tirar tudo. Então esse é um truque que eu uso, que é o pincel. Não é pão durice, é prosperidade. Não tem sentido, depois de tudo que eu fiz, germinei a semente, comprei a semente, né, germinei, tirei a pele, aí depois eu jogo isso no ralo. Não tem sentido, né? Então, a próxima etapa é simplesmente pendurar o meu queijo para fermentar. Então, eu tenho que ter um lugar na minha cozinha aonde eu vou pendurar. Eu comprei, sabe aquelas coisas de sanfoninha que você põe atrás da porta para pendurar chapéu, bolsa, essas coisas? Então, eu peguei uma dessas na loja R$1,99, que na verdade custa R$3,90, e pendurei na minha cozinha, só que eu botei um distanciador para ela ficar afastada da parede, né? Então a bola fica penduradinha, assim.
Essa panela tá grande para o tanto de queijo que eu fiz, é só uma demonstração. E ela fica drenando, tá vendo? Todo mundo tá vendo direitinho? É bem pouquinho, no começo até é visível, mas depois vai diminuindo. Esse leitinho que tá caindo aqui, eu ponho umas uvinhas passa, uma banana passa, qualquer frutinha seca que eu tiver, e deixo aqui dentro, porque vai virar um iogurte. Também vai fermentar, porque tem, né, proteína, é um leite, então tem proteína, tem o Rejuvelac, e aí, como tem pouco carboidrato, porque a maioria do carboidrato está aqui, que é o alimento do bichinho, eu ponho a frutinha seca. Aí vira um iogurte delicioso. Você pode comer com fruta picada, na granola ou puro. Então tá aqui, ó. O ideal é vocês fazerem 2, 3 bolas. Uma para você e as outras para dar de presente, né? Olha só. Ok? Então aqui eu preciso de no mínimo 8 horas de fermentação. Menos que isso, não fica tão gostoso. Não é um queijo bem curado, bem fermentado, ok? Então eu gosto de fazer à noite, assim, final da tarde, que pelo menos de manhã eu já posso consumir. No caso de vocês, eu fiz ontem ao meio-dia, né? Eu bati essa parte aqui, eu fiz ontem ao meio-dia. E hoje ao meio-dia vocês estão comendo. Ou seja, 24 horas, né? Ou seja, é um queijo bem curado. Mais que isso, ele vai ficando ácido. Esse que vocês comeram, ele não tá ácido, eu temperei com limão. Agora, quando ele fica ácido, é outro tipo de acidez. É uma acidez até que tem um cheirinho mesmo de fermentação ácida, ok? Então eu vou botar aqui. Esse eu vou comer na minha casa amanhã. Eu vou pegar esse que eu trouxe, que eu fermentei ontem junto com os que vocês estão degustando. Eu fiz 3 bolas enormes, mais essa pequena. Vou colocar aqui. Só vou pedir para ela lavar. Dá uma lavadinha para tirar esse leite. E aí eu vou temperar do jeito que eu temperei o de vocês. Eu trouxe salsinha e cebolinha bem picadinha, fresca. Tudo fresco, tá? Salsinha e cebolinha bem picadinho. Azeitoninha preta, que é a azeitona madura, que eu dessalgo, eu deixo ela na água, troco 3 vezes a água para tirar aquele sal da azeitona. Pode. Aí eu tiro do caroço, dou uma picadinha. Quem não quiser azeitona, é o que eu estou apresentando. Cada um vai fazer do seu jeitinho. Eu gosto muito de pôr tomatinho seco ou tomate fresco. Só que quando você põe muita coisa fresca, você tem que fazer e já comer, tá? Então, o que eu vou colocar nesse queijo vai ser só o que eu pus para vocês. O queijo, que é uma delícia você abri-lo, porque ele solta um barulhinho. Ele tá cheio de ar. Então, quando você abre ele assim, solta um barulhinho do ar explodindo, né? Se soltando de dentro do queijo. Então, ele é um queijo aerado. Vou colocar, então, a salsa e a azeitona. Gente, só um comentário. Eu uso tudo de vidro, mas quando eu viajo, eu acabo usando um pouco do plástico, porque vidro é muito pesado e quebra. Então, desculpa, mas eu procuro o máximo possível usar o vidro. Eu sou uma sucateira, mas viajando em trânsito nem sempre é possível. Eu tenho o braço firme porque eu carrego livros e cozinha, né, para todo lugar que eu vou. Vou temperar com um pouquinho de limão. Aliás, esse limão aqui, ele não é só um tempero, ele é um agente de mineralização. Todos os minerais que estão na salsinha, no queijo, na azeitona e qualquer ingrediente que eu colocar aqui, todos os minerais, o limão toma em citrato. Todo mundo pensa que o limão é ácido, mas ele é ácido só na língua e quando está mal combinado.
quando ele está bem combinado com alimentos ricos em minerais, os orgânicos, os de subsistência, os bioéticos, os biodinâmicos, esses alimentos que vêm de um solo mais rico. Então, quando eu combino o limão com esses alimentos, eu transformo em citratos. Citrato de cálcio, de ferro, magnésio, zinco, selênio, cobre e assim por diante. E é assim que nós construímos a nossa pilha Duracell. Porque o nosso cérebro, ele precisa, para ser funcional e né? Porque só funcional é pouco, ainda mais nesse momento da nossa vida, onde tem tantas agressões, tanta dispersão. Então, para o cérebro ser funcional e plus, como uma pilha Duracell, ele precisa estar hidratado com boa água e mineralizado, porque o cérebro, na verdade, é uma pilha eletroquímica, ok? Então, quando você está consumindo alimento vivo, você já está garantindo a água de boa qualidade. E quando você tempera com limão a receita doce ou salgada ou sem sabor, você está garantindo a mineralização, desde que os ingredientes tenham minerais. Por favor, não pense que tomar caipirinha mineraliza, tá? Porque açúcar desmineraliza, álcool também. Então o limão, tadinho, fica ali só de vedete no navio, né? Então aqui em cima eu vou botar um sal plural, que é um sal que eu trago de Mossoró, que ele tem todos os minerais da terra, e temperado com 4 ervas da medicina ayurvédica, que são digestivas, cicatrizantes e antioxidantes. Eu vou sortear um aqui. Quem que está fazendo aniversário hoje? Quem fez ontem? Tem que mostrar o RG, hein? Quem fez? Ninguém vai dando aniversário hoje? Quem fez aniversário ontem? Ontem. Não, aí só tem um, tá? E quem vai fazer aniversário amanhã? Gente, mas que pobreza! Então tá, vou falar um dia especial na minha vida, que é 23 de julho. Não? 26 de agosto. O presente é esse sal que eu vou usar aqui, que é um sal... Quando você não tem muito mineral, por exemplo, você não tem condição de comprar orgânico, ou você está grávida, você está com uma demanda de estudar, muita necessidade de lucidez, de agilidade mental, é preciso você fazer uso de um alimento bom. Mas às vezes você não tem, porque a vida está corrida, não deu tempo, suco de um limão, meio copo de água morna e uma pisquinha desse sal, porque ele tem 90 minerais. Então, com certeza, a minha nora está grávida, a primeira coisa que eu dei de presente para ela, o sal. É o sal de Mossoró, que é um sal marinho integral. Não tem nenhum aditivo. Eu compro, inclusive, ele grosso, sem nada. Inclusive, ele vem meio que líquido, de tanto magnésio que ele tem. Então, eu ponho no sol para desidratar, para depois, então, embalar para vocês. Oi? Então, entrando no meu site, tem uma loja virtual que se chama Viver Zen. Quem mora aqui em São Paulo fica na Vila Mariana. Ao vivo, pode ir na Vila Mariana, na Conde de Irajá, número 65. Tudo isso vai estar na página que vocês vão acessar, tá bom? Então, vou pôr esse sal. Posso usar o sal do Himalaia que a gente encontra aqui? Quando você estiver lá no Himalaia, você deve usar o sal do Himalaia. Mas na zona cerealista daqui? Não, assim, essa é uma teoria, é uma experiência da alimentação crua e viva. Alimente-se daquilo que está próximo ao seu lado. Tudo que é importado não é ecossustentável e não tem nenhum valor para nós. Os essênios, eles afirmam, e eu assino embaixo, que o alimento mais poderoso é o que dorme com você. É o que está no raio quântico da sua vida. Porque os elétrons compartilhados sabem direitinho o que você precisa para se curar, para se desintoxicar, para se nutrir. Existem ervas, que são as punks, que elas criam substâncias para te ajudar a se curar.
Eu estou cansada de ver depoimentos sobre isso. O Elias Pereira, alguém aqui conhece o Elias Pereira? O Elias Pereira sofreu uma cirurgia na perna depois de um acidente, colocou 3 pinos. E o médico disse, 6 meses para você apoiar o pé no chão. Com 3 meses ele foi caminhando no consultório do cirurgião que fez, né, o processo de colocar os pinos e tal. Só que durante esses 3 meses ele ficava deitado, sentado, porque ele não podia andar, e as trapoerabas da propriedade dele começaram a subir, né, nas paredes, nas árvores. Trapoeraba é uma erva punk, é uma erva de superação, é uma erva de não resistir a todas as adversidades. E ela se apresentou para o Elias, e o Elias escutou, e ele comia trapoeraba, botava no suco e tal, e ele tomava o suco verde com a trapoeraba. Então assim, o melhor alimento, por isso eu te falei, é aquele que está à sua volta. O sal do Himalaia causa impactos negativos lá no Himalaia, porque estão tirando de lá uma coisa que é daquela população, que é quântico para aquela população, e para nós não tem valor nenhum. O melhor sal é o que está à nossa volta. Lógico, o Mossoró não está à nossa volta, mas é o mais próximo que temos, ok? Temos também da região dos lagos, mas está muito poluído esse sal, né? O sal do Rio de Janeiro está muito poluído, e o de Mossoró é o que está mais íntegro, porque ele é subterrâneo, ok? Então eu vou colocar o sal, nem sei se eu já coloquei, acho que não. O sal, vou colocar uma pimentinha muito suave. Como é que está o nosso tempo? 15 minutos. Estamos no tempo, porque eu já estou terminando. Essa pimenta é uma pimenta crioula, feita por uma comunidade de MST, né, Movimento dos Sem Terra. Então depois quem quiser ver, é muito bacana essa pimenta. Eles têm 2 tipos, essa é a menos picante. E aí simplesmente eu vou misturar e transformar o meu queijo num queijo temperado. Aí você fica, ai meu Deus, não sei se tá bom ou não tá bom, faz uma alavanca, assim, ó. Então tem mais uma saideira aqui. Você quer preparar rapidinho? É temperar meia hora antes, mas esse tá delicioso. Pode. Não, peraí, calma. Pode ficar na geladeira. Digamos que você serviu, sobrou um pouquinho, deixa na geladeira com tampa. Tudo que vai para a geladeira tem que ser com tampa. Mas é assim, é um alimento vivo. Não tem conservante, não tem nada, é o alimento como ele é. Então no dia seguinte consome, porque ele vai estar um pouquinho mais ácido, mas está gostoso. Lembrando que vocês podem fazer com qualquer semente sozinha, tipo uma amêndoa, uma noz. Agora eu cheguei de Londrina, trouxe uma macadâmia recém-colhida, né? Você pode fazer com a semente que está perto de você. Eu estava lá no festival do Dr. Cousins e encontrei uma pessoa lá do Terapia. E aí eu gosto de trocar com os crudivoristas, né? A gente está o tempo todo ensinando, aprendendo. E eu perguntei para ele, qual é a semente que você mais consome? Ele falou. O que ele diz? É a que está perto, é a que está ofertada, é a que está abundante, é a que está barata. Essa é a melhor forma de você fazer suas escolhas. A natureza se apresenta, ela se exubera com aroma, com cor, com volume, né? Exuberância, prosperidade. Então, escolha a semente que está mais próxima de vocês. Se vocês estão inseguros, escolha uma semente mais barata, de repente, né? O amendoim está na época, faz só de amendoim, ou por exemplo, amendoim com grão de bico. Lembra muito pão de queijo, sabe? Então, é uma receita que eu sugiro que vocês experimentem, porque dá certo. Mas vocês podem, em vez de 1 para 1, botar mais amendoim, né? Ou mais grão, pode fazer só de grão de bico, enfim. E lembrar que essa versão que eu fiz foi uma versão salgada com alguns saborizantes que eu escolhi. Vocês podem mudar, botar outros e também podem fazer versões doces.
Essa versão tá mais ricotinha. Eu posso botar um creme de leite vivo e fazer um creme cheese, um queijo mais cremoso. Posso fazer, na verdade, na versão doce, uma coalhada, né? Porque se eu deixo ela mais molinha e ponho pedacinhos de nozes ou pedacinhos de fruta seca, vira uma coalhada. Então, na alimentação viva, nada está fechado. Às vezes, você muda um jeitinho e muda o nome. Então, o meu creme de leite vivo também é molho branco, né? É maionese, é iogurte. Tudo depende de como eu apresentei e com quem eu apresentei aquela receita. Seria isso, gente. Obrigada.